abençoados. Vamos recebê-lo aplaudindo Jesus bem forte. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Jesus, diga glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com os irmãos, mais uma vez, dessa vez na parte da manhã. Quero externar a Jesus a minha gratidão por estar aqui. Louvar a Deus mais uma vez pela vida deste grande homem de Deus, pastor Sebastião. Um homem que o Senhor nos apresentou, e eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por essa igreja, por esse ministério. Muito feliz por estar aqui, por poder servir essa casa, tá bom? Que Deus abençoe, Senhor, sua vida, e essa honrosa igreja cada vez mais, que possa continuar crescendo, prosperando, e que o Senhor continue fazendo obras poderosas neste lugar. Quem trouxe o exemplar da Bíblia, queridos, abra comigo. O Senhor me instruiu essa semana, e o pastor havia me dado o tema Justiça Divina, e o Senhor me deu um texto no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, o capítulo é de número 1, e o versículo 13, e depois nós iremos ler no capítulo 2, versículo 2 a seguir. Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13. A justiça divina. Nós iremos aqui aprender hoje e ser edificados por essa palavra. Já projetou ali na tela? Vamos ler Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Assim está escrito: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Agora vamos para o capítulo 2, versículo de número 2. Assim está escrito: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que as possas ler o que correndo se passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém. Podem vos assentar. A justiça de Deus está sobre todas as Escrituras. Quando nós observamos a palavra justiça, vamos perceber que justiça é o padrão perfeito com a qual Deus governa sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para Deus em seus atributos, Deus é justiça. A justiça faz parte da natureza de Deus. Diferente da justiça humana, que é falha, que é corrupta, que é limitada, a justiça de Deus é perfeita, é eterna e é imutável. Deus julga com retidão. Deus julga sem escolher partido, porque Deus conhece a todos. Deus não julga pela aparência, pelo bem social, por poder aquisitivo. Deus julga pela reta justiça. Quando nós olhamos para a justiça, primeiro, a justiça deve ser imparcial. A justiça deve ser igualitária. A justiça deve ser sem desigualdade. Para os estudantes de direito, observe que a balança é igualitária. A balança não pode pesar mais para um lado do que para o outro.
Então, quando nós observamos na Bíblia, Jesus, em seu Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus foi claro em dizer: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No capítulo 6, do versículo 33 de Mateus, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus é justiça, porque Salmo 89, versículo 14 diz que a base do trono de Deus é retidão e justiça. Então, se nós observarmos todo esse contexto, se nós observarmos toda a história, todos os reinos têm prazo de validade, todos os grandes impérios que vieram sucumbiram com o tempo, mas Deus é um rei e tem um reino que é eterno. O seu reino não tem fim, o seu reino não acaba, o seu reino é justiça, retidão e imutável. Então perceba que Deus determina um padrão. Qual é o padrão que Deus determina? Que um dia irá julgar todos os homens. Deus tem um atributo que também se chama longanimidade. O que é longanimidade? É Deus dando tempo para que o homem se arrependa e tenha motivos para dar meia volta no mal e praticar o bem. Perceba, queridos irmãos, que Paulo, em Atos 17, no versículo 30 e 31, pregando no Areópago para os atenienses, Paulo vai dizer: atenienses, o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que é ignorância? O desconhecimento dele. Mas ele ordena para que todos se arrependam, porque ele já determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus, e isto ele prova ressuscitando dos mortos. Então, baseado nisto, eu quero que você pense comigo: se Deus é justiça, seu trono é justiça, a base do seu trono é justiça, por que há tanta maldade no mundo, tanto sofrimento no mundo, tanta inquietação no mundo, tantos motivos de nós às vezes questionarmos a Deus? Porque os nossos irmãos, eu chamo irmãos ateus, eles dizem: Deus não pode ser bom e suportar o mal. Mas eu trago aqui para os irmãos um esclarecimento: se Deus é bom, se Deus é justiça, por que permite o mal? Perceba que no princípio Deus criou todas as coisas. O que Deus disse após completar toda a criação: tudo que eu fiz é bom. Deus fez tudo de forma perfeita. Deus fez tudo de forma boa. Deus é bondade. Mas quando Deus cria o homem, o texto diz que Deus formou o homem do pó, do barro, assopra sobre ele o fôlego de vida, o homem se torna alma. Dentro dessa tricotomia, corpo, alma e espírito, Deus dá para o homem algo chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Direito de escolha. O homem, ele pode escolher, ou faz o bem, ou faz o mal. Por que Deus dá livre-arbítrio? Porque Deus não criou robôs, Deus não criou uma máquina. Porque o livre-arbítrio ou a livre escolha, ela faz você escolher a Deus ou escolher o mal. Só que o texto diz que o homem usou o seu livre-arbítrio de forma errada. Quando o homem pecou, o texto diz que todos agora herdam a natureza pecaminosa de Adão. Por quê? Por um homem entrou o pecado no mundo. De onde vem a maldade? Do pecado. De onde vem o sofrimento? Do pecado. De onde vem a injustiça? Do pecado. Então Deus não criou o mal, Deus permite o mal, porque o homem usa o seu livre-arbítrio de forma errada.
mas Deus já determinou, como eu já disse, que um dia irá julgar toda a maldade. Paulo escreveu dizendo: não sabeis vós que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados de acordo com as nossas obras. Perceba, queridos irmãos, que se o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem, o texto diz que agora o homem que antes era imagem e semelhança de Deus perfeita, agora o homem sofre uma involução. Ele fica desfigurado. E eu preciso caminhar aqui para você entender onde eu quero chegar. Porque a justiça plena, ela se cumpre em Cristo. Porque Cristo é a justiça de Deus encarnada. E eu preciso que você caminhe comigo aqui no livro de Abacuque. Porque Abacuque percebe tanta maldade, tanta violência, um contexto onde ele estava totalmente rodeado. Dentro de todas as classes, Abacuque olhava os príncipes, os juízes, os sacerdotes e os profetas, todos corrompidos. O justo era sufocado e a injustiça predominava. Abacuque é um profeta de questionamento. No capítulo 1, ele questiona. No capítulo 2, Deus responde. No capítulo 3, ele exalta a Deus pela resposta e a soberania de Cristo. Perceba que no capítulo 1, Abacuque vai questionar. E ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. No capítulo 1, versículo 13, ele diz: tu és tão puro de olhos que não consegues ver o mal e a vexação. Perceba que Abacuque indaga a Deus, porque o Senhor, sendo puro, observa a maldade e parece que não se move. Porque os bons sofrem, os corruptos prosperam, porque o justo é perseguido, porque o mal parece livre e Deus parece que está em silêncio. O texto vai dizer que Deus vai responder a Abacuque. E como Deus responde a Abacuque? Capítulo 2, versículo de número 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível. O que o Senhor quer que eu escreva, Senhor? O Senhor disse: a visão é para esse tempo, a visão é para este momento. O que é? O que há de vir, virá e não tardará. A alma do ímpio se incha, a alma do injusto se incha, mas tudo o que o ímpio plantar, um dia ele vai colher no tribunal de Cristo. Então, Abacuque, você sendo justo, aprenda uma coisa: o justo precisa viver pela fé, andar pela fé, adorar pela fé. Eu não preciso ver para acreditar que Deus está se movendo. Eu preciso acreditar que Deus se move quando eu não estou enxergando. Por que, Senhor? Aí eu olhei para o texto e eu vi no Salmo 73, Asaf. Asaf entrou em um conflito com Deus. Qual foi o conflito que Asaf entrou com Deus? No Salmo de número 73, ele diz: quanto a mim, Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor. Quando eu comecei a olhar a prosperidade do ímpio, olha o que Asaf está dizendo: eu observei a vida do ímpio, e eu vi que tudo que ele faz dá certo. Mesmo que ele se corrompa, dá certo. Ele engana, mas parece que prospera. Asaf entrou em crise e ele disse: quase me desviei dos caminhos do Senhor quando eu olhei a prosperidade do ímpio. Perceba que quando o nosso foco muda, nós estamos
passivos a cair. Quando o nosso foco muda, nós estamos correndo o perigo de parar, de desistir. Asaf olhou para o povo, Deus é bom para Israel. Olhou para Deus, Deus é bom para Israel. Mas quando ele olha para ele, ele diz: eu quase me desviei. Quando olhou para o ímpio, ele diz: porque eu olhei a prosperidade do ímpio e quase que eu parei, quase que eu desisti. Mas no versículo 17, Asaf vai dizer: eu quase parei, mas eu tive a resposta quando eu entrei no santuário de Deus. Aleluia. Vou começar aqui agora porque o Espírito de Deus já começou a me inspirar aqui essa manhã. Quando eu tirei o foco da terra, eu entendi que a minha maior riqueza é estar na presença de Deus. Asaf entendeu: se o meu foco é na terra, eu vou parar. Se o meu foco é na injustiça da terra, eu vou parar. Mas se o meu foco é nele, eu não vou desistir, porque ele é fiel, porque ele é poderoso, porque ele é majestoso, porque ele é digno de glória. Até eu entrar no templo, eu não tive a resposta, mas quando eu entrei no templo, eu percebi que eu tenho o que eles não têm. Oh, vou repetir isso aqui. Eu percebi que a presença que eu sinto, eles não sentem. Eu percebi que o Espírito Santo que me foi dado, não foi dado para eles. Asaf disse: Deus me mostrou os injustos, os mentirosos, os ímpios. Eles acham que estão ganhando, mas na verdade estão perdendo. Mas aqueles que estão na presença de Deus podem até pensar que estão perdendo, mas na verdade estão ganhando. Oh, meu Deus do céu, eu observei. Asaf disse: eles estão mergulhados e andando na lama, mas e o justo que está no templo está firmado na rocha inabalável. Oh, meu Deus do céu. Asaf entrou no templo e também aproveitou para entrar no culto, porque quem entra no templo pode entrar vazio e sair vazio, mas quem entra no culto entra vazio e sai cheio. Quem entra no templo pode entrar com questionamento e dizendo: tá difícil demais, mas quem entra no culto entra com questionamento, mas sai revigorado, sai renovado, sai cheio da glória. Deixa eu ver quem veio cultuar essa manhã. Ah, o céu está dizendo: deixa suas queixas de lado, deixa suas perguntas de lado, aproveita que Ele te trouxe para um lugar onde tem a presença, e se derraio, se calabara, chorebara. Oh, meu Deus do céu. Vai continuar olhando para baixo ou vai olhar para cima? Os ímpios têm as coisas, mas não têm a Deus. Porque o justo sofre, porque um dia Deus irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque o justo sofre, porque a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que o céu há de revelar. Oh, meu Deus do céu, o Espírito de Deus está falando para alguém. Coloca na balança a tribulação, mas coloca no outro lado da balança a glória que Deus vai derramar sobre a sua vida, e veja se não vale a pena, e veja se não vale o seu tempo, e veja se... Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu preciso mudar a minha visão. Coloca no outdoor, coloca num banner, para que todos possam ler: o justo viverá da fé. A resposta à injustiça é a fé. A resposta à maldade é a fé.
A resposta para o que Satanás está tentando fazer é a fé. O justo viverá pela fé. Observe a palavra de Deus, porque nós fomos justificados pela fé. Paulo escreveu que nós fomos justificados pela fé. A palavra traz a justificação. Esta palavra da justificação pela fé, ela é tão poderosa que serviu para a teologia paulina, para a teologia luterana, e nós estamos aqui essa noite por causa da fé. A fé em Jesus nos move a continuar. O que é fé, Mateus? Fé é fundamento. Fé é sob e não sobre. O que é fé? É base, não é cobertura. Sabe o que o escritor aos Hebreus diz? Que a fé é o firme fundamento. Fé é você não ver o chão, mas pisar, e Deus colocar o chão. Eu repito isso aqui. Você não está vendo o chão, mas pode pisar, porque quando você pisa, Deus coloca o chão e você vai caminhar. Você não precisa ver, mas você precisa crer. Você não precisa ver, mas você precisa acreditar. Sabe o que é fé? Fé é esperar sem ver, é acreditar sem ver. Quem tem fé não precisa de momento favorável para adorar. E o escritor aos Hebreus disse: pela fé, pode aplaudir. E o escritor aos Hebreus no capítulo 11 disse: pela fé, os antigos tiveram testemunho. Só que os tempos estão mudados. Nós estamos na época da informação. A ciência quer contrariar a fé. Eles querem colocar a razão no lugar da fé. E deixa eu te dizer algo: nem tudo você vai compreender. Deus é soberano. Paulo escreveu: quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus juízos. Nem tudo você vai entender. Então o que você precisa fazer? Descansar. Ter fé. É o que eu disse. Se você tem fé, você vai ir até o fim. Abacuque escreve para todos lerem: o justo viverá pela fé. E Abacuque começa a olhar o cenário: violência. Começa a olhar o cenário: maldade. Começa a olhar o cenário: injustiça. Mas quando ele ouve a voz de Deus, e Deus diz: Abacuque, viva pela fé, porque eu já determinei o juízo sobre todas as nações. No capítulo 3, Abacuque vai cantar. Mesmo debaixo de violência, mesmo debaixo de crise, mesmo debaixo de questionamento, ele canta ao Senhor dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, e os produtos da oliveira minta, e nos currais não tenham mais vacas, e as ovelhas sejam arrebatadas, todavia, conjunção adversativa, todavia eu me alegrar. Ai, 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 ai. Deixa eu ver quem veio se alegrar nele. Levante a mão direita, por favor, e dê 5 segundos de glória para ele, se você conseguir. Porque está na crise, mas ele continua do seu lado. Está na prova, mas ele continua do seu lado. A porta fechou, mas você tem a presença. Aquele que abre, ninguém fecha. Ah, meu Deus do céu, Deus está dizendo para alguém: muda o seu foco essa noite. Use a... Ah, meu Deus. Fale para alguém que está do teu lado: vista são olhos da carne, mas visão, fala aí, são olhos espirituais.
Eu não vivo pela vista. Eu vivo pela fé. Oh, meu Deus do céu. Deus vai abrir o olho de alguém aqui essa manhã. Eita! Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Eliseu estava na sua casa com o seu moço. O texto vai dizer que veio o exército da Síria para matar o profeta Eliseu. Sabe o que o texto diz? Que Eliseu estava cercado pelos inimigos, cercado pelo exército da Síria. Eu estou falando de vista, eu estou falando de visão. Eliseu estava em paz, mesmo cercado por inimigos, ele estava em paz. Como explicar isso? Cercado pelos inimigos, mas em paz. O moço de Eliseu olhou para ele e disse: Senhor, vamos morrer, acabou, e agora, como vamos sair daqui? Eliseu olhou para o seu moço e disse: olhe, eu vou orar para que Deus abra a sua visão. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja, porque o moço só viu o exército carnal. Sabe o que Eliseu viu? Em volta da sua casa, carros e cavalos de fogo. Oh, meu Deus do céu. O inimigo está pensando que está te cercando, mas ao seu redor está a presença de Deus. Abre a sua visão essa manhã e contemple que Deus está ao seu lado. Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Abacuque, o justo viverá pela fé. Mas, Senhor, é difícil conviver com a injustiça, é verdade. É difícil entender a injustiça, é verdade. Mas vamos entender algo aqui, para a gente fechar. E o que nós vamos entender? Que Jesus foi o maior injustiçado. Quer lidar com a injustiça? Olhe para a cruz. Sabe o que é a cruz? A justiça de Deus encarnada. Fala comigo, a justiça de Deus encarnada. Porque na cruz, pastor Sebastião, Jesus foi traído. Jesus foi espancado. Jesus foi humilhado. Jesus foi condenado sem pecado. Sabe quem Jesus é e foi na cruz? Um cordeiro inocente. E os homens olham para ele e dizem: crucifica. Então perceba que você serve a um Deus que sofreu na pele a injustiça. Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece por nós, porque ele sofreu tudo o que nós sofremos, mas sem pecado. Qual é a diferença disso? É que Jesus precisou vir à terra para cumprir a justiça de Deus. Como assim? Porque eu li um livro e esta é uma grande verdade. A justiça é a santidade de Deus na história. Deus é santo e Deus é justo. Deus é soberano, mas não é tirano. Então, se Deus é santo e Deus é justo, Ele olha o pecado e Deus não pode perdoar o pecado sem punir o pecado. E é aí que nós estaríamos lascados. Por que, Mateus? Porque o texto vai dizer que o salário do pecado é a morte.
Se o salário do pecado é a morte, Isaías escreveu: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque ele foi como um cordeiro morto ao matadouro, inocente, e não abriu a sua boca. Porque todos pecaram, então Deus tinha que punir o pecado. Como Deus não queria punir o homem, Deus pune o próprio Filho. Então na cruz, ele não só perdoa pecadores, na cruz ele vence o pecado, a morte e o diabo. E na cruz também o que Jesus faz? Traz justiça sobre o pecado. Vamos lá para o texto, 2 Coríntios, capítulo 18, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos entender algo aqui. Porque John Stott, ao escrever o livro A Cruz de Cristo, ele disse que a cruz revela 4 imagens. Quantas imagens? 4 imagens. Primeira imagem, a do lar. Na imagem do lar, Cristo na cruz nos reconciliou, transformou a inimizade em amizade. A segunda imagem, a imagem do mercado. Na imagem do mercado, Cristo pagou o preço por nós. A dívida que era contra nós, ele riscou e disse: vocês não devem mais nada para ninguém. Terceira imagem na cruz, a imagem do templo. No templo, ele se ofereceu por nós como sacrifício perfeito, para que o véu fosse rasgado e você tivesse força para acordar domingo de manhã, entrar pelas portas da quadrangular, levantar a mão e glorificar ao nome dele. Isso é o véu que foi rasgado. Terceiro, quarto, melhor dizendo, a quarta imagem do tribunal. Já que nós estamos falando de justiça, vamos olhar para o tribunal. Olhe na cadeira do réu. Quem é o réu? Eu e você. Quem é o advogado de acusação? Satanás. Porque Satanás não pode nos tocar sem que Deus permita. Mas ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Sabe o que Satanás é? Acusador. Então, na cadeira do réu, eu e você. Satanás é quem? O advogado de acusação. Quem é Jesus? O nosso advogado de defesa. Quem é o cliente? O pecado. Satanás levanta e diz: meritíssimo, quem está na cadeira do réu precisa morrer. Por que morrer? Porque pecou, e está escrito: o salário do pecado é a morte. Meu cliente precisa de pagamento. Levanta o advogado de defesa e diz: réplica. Está escrito que o salário do pecado é a morte, mas também está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia, meu Deus do céu. O advogado de acusação levanta e diz: tréplica, ele pecou e ele precisa morrer. O advogado de defesa diz: eu pago a conta. E ele mostra as marcas. Já foi tudo pago na cruz do Calvário. Então Deus nos declara justos.
Eu espero você adorar a Ele pela sua justiça. Você estava na cadeira de réu. Você estava na cadeira de condenado. Mas Ele tomou o seu lugar. Ele, sendo bênção, se fez maldição para que nós nos fizéssemos bênçãos. Ele, justo, levou o nosso pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 3:24. Justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a fé, temos paz com Deus. Você foi justificado. Então perceba que Ele nos tirou da cadeira de réu. Ele nos declarou justos. De tal forma que Cristo não imputou sobre nós os nossos pecados, mas Ele imputou sobre o seu próprio Filho. E nós hoje somos justificados. O que é justificação? Declarar um injusto justo. E como Deus fará com a justiça no mundo? Apocalipse nos diz que no juízo final, todos estarão diante dele. Grandes, pequenos, ricos, pobres. E a justiça de Deus é tão poderosa que até o mar devolverá os seus mortos. E o texto diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Hitler, que foi responsável por assassinar mais de 6 milhões de judeus, se suicidou e era ateu. Mas no dia do juízo final, ele estará diante do tribunal de Cristo. E ele terá que dobrar os joelhos e confessar a Jesus como Senhor. E será condenado pelas suas obras. Então entenda, queridos irmãos, Deus é soberano. E a justiça de Deus é eterna e reta. Hoje, você pode não entender. Mas o que Deus está fazendo, tudo está cooperando para o seu bem. Amém? Fique sobre os seus pés, por favor. Glória a Jesus. Que o Senhor te ajude e nos ajude a entender que nós não precisamos entender tudo. Precisamos confiar na soberania de Deus. E o Senhor trará justiça. Se não trazer justiça aqui na terra, Ele trará justiça na eternidade. Pode ter certeza disso? Que vai valer a pena servir a Deus. Amém? Já que nós fomos declarados justos diante de Deus, eu gostaria de saber se tem alguém essa noite que ainda não confessou a Jesus. A única forma de sermos declarados justos é confessando a Jesus como nosso Salvador. Quando confessamos Jesus como nosso Salvador, Ele imputa sobre nós a sua justiça e nos salva. Paulo disse em Romanos 10, se confessardes com a boca e creres com o coração, será salvo. Tem alguém esta manhã que precisa confessar a Jesus como seu Salvador? Ou precisa reconciliar com Ele? Os seus questionamentos, Deus entende. Mas Deus precisa que você confie nele. A fé, ela move as mãos de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Existe alguém esta manhã que precisa confessar a Jesus ou reconciliar? Todos já aceitaram?
Então que Deus continue preservando na sua vida a fé nele, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Quem crê, pode aplaudir bem forte. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Mais uma vez, pastor Sebastião, muito obrigado. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? É muito bom, né, ver o pastor Mateus e outros jovens como ele, né, pregando a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor possa levantar mais e mais jovens